Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar do BPC. Ataques ou combate às fraudes. Antes disso, não se esqueça e chega junto na campanha de engajamento do canal, isso é muito importante. Se não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, indica o vídeo para outras pessoas, isso ajuda demais. Se puder, também chega junto na campanha de financiamento coletivo do canal, tanto no Apoia-se, que o link está aqui na descrição, como no Clube de Membros, que tem um botãozinho do lado do botão de se inscrever, pertinho do botão de se inscrever, onde você pode clicar e ver as categorias e tem uma série de benefícios, e também pode chegar junto no Pix para doar qualquer valor. Toda ajuda é muito importante. Por exemplo, agora a gente tem esse bracinho aqui, essa luzinha colorida que pode mudar de várias cores e etc. de fundo. A decoração, parte dela já chegou, mas como vai haver uma mudança de cômodo lá para dezembro, então tenho que esperar ocorrer essa mudança de cômodo para a gente fazer a decoração, enfim, pedir ajuda aqui para as pessoas me ajudarem aqui na parte da decoração, e aí em dezembro a gente vai estar com cenário novo, canal novo, luzinha nova, toda a frescura do mundo, beleza? E isso tudo graças a você, e isso tudo vai ajudar certamente a melhorar o canal. A quem apoia, a quem já chega junto, meu muito obrigado, e a quem não chega, se puder chegar, simbora. Dito isso, vamos pro vídeo. Veja, desde que foi anunciado o pacote fiscal do governo Lula através do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a gente fez live aqui no canal, comentou depois dos anúncios, no calor do momento, a gente comentou, eu vou deixar aqui aparecendo o card na tela. Desde que foi anunciado tais pacotes, uma das questões se tornou mais latente no debate público, que é a questão do BPC, o benefício de prestação continuada. Há vários pontos no pacote fiscal do governo Lula, há vários elementos importantes, há vários pontos vistos como mais positivos, como a isenção de imposto de renda só ficou para 2026, possivelmente para 2026. Se for aprovada em 2025, ela foi separada do conjunto de cortes de políticas de contenção de gastos. Também há uma questão da linguagem usada por Haddad, que foi uma linguagem que em nenhum momento a palavra corte apareceu, a palavra ajuste apareceu, que a palavra precarização apareceu, nada disso apareceu, apareceu uma linguagem de melhorias, de melhorar o desempenho, de melhor arrumar a casa, etc, 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 mas o grande centro do debate se tornou a questão do BPC. E muito porque o BPC, o benefício de prestação continuada, ele é dado para pessoas idosas que não tiveram tempo de contribuição suficiente por uma série de motivos, e a gente sabe o quão complexo é o acesso a, por exemplo, carteira assinada no Brasil, principalmente até a lei ali das domésticas, trabalhadoras domésticas, trabalhadores que trabalhavam no campo, pessoas que trabalhavam fazendo bico e etc. Essas pessoas não tiveram tanto acesso à carteira assinada, não puderam, por uma série de motivos, contribuir com o INSS, e aí tem direitos ao benefício de prestação continuada quando chega na idade de uma pessoa idosa e tem a idade lá específica que a pessoa pode ter acesso ao BPC. Assim como para ter acesso ao BPC, a família tem que cumprir, a família daquela pessoa tem que cumprir alguns critérios de renda, por exemplo. A família tem que ter até R$ 353 de renda per capita. Veja que é uma renda curta, uma renda pequena em relação ao mínimo necessário que as pessoas precisam para ter uma vida digna, né? Então o BPC ele é dado para pessoas muito pobres que não trabalharam de carteira assinada, que não tiveram condições de contribuir com o INSS, e também pessoas com deficiência física, mental, enfim, né? Pessoas com diversos tipos de deficiência que invalidem para o mundo do trabalho, né? E que também se encaixem nos critérios econômicos citados. Portanto, se trata de um direito que foi conquistado nos anos 90, ainda na era Collor. Collor é esse esquerdista, né? Na época, com um congresso cheio de esquerdistas, né? Congresso naquela época só tinha esquerdista, né? E aprovou o BPC, né? Fruto de muita pressão, de muita luta da classe trabalhadora brasileira, que conquistou esse direito, apesar do Congresso, apesar de um governo de direita, provando que sim, política é possível conquistar coisas mesmo com Congresso de direita, Senado de direita, governo de direita, assim como a classe trabalhadora conseguiu empurrar em pleno governo Bolsonaro que o BPC não conte as rendas do Bolsa Família e de outros contribuintes do BPC, podendo chegar até 2 salários mínimos e meio por família de benefícios, né? Isso foi uma conquista da classe trabalhadora, apesar de um governo de extrema direita, apesar de um congresso cheio de gente fascistoide e assim por diante. O governo Lula que usou as redes de rádio e TV para anunciar, para pautar o debate sobre o ajuste fiscal, provando que sim, o governo Lula pode pautar o debate, ele pode fazer algo em relação a influir
no debate público e, portanto, influir na correlação de forças, mas ele só fez isso em prol de um ajuste fiscal, em prol colocar em pauta a questão do ajuste fiscal, tanto que o grande debate do momento é, por exemplo, o que a gente está fazendo agora, debater o BPC, debater o ajuste fiscal e não o fim da escala 6x1. Ou seja, o governo Lula, ao meu ver, ele prejudicou o debate sobre o fim da escala 6x1, mas isso não é tema para esse vídeo. A gente vai pegar alguns pontos, algumas falas, para pensar aqui um elemento, porque duas questões apareceram em relação ao BPC de maneira mais explícita no debate público dentro das esquerdas nesse momento. De um lado, e de antemão vocês sabem que eu estou desse lado, a esquerda radical vem pautando e colocando a questão de que está havendo um ataque ao BPC. Está havendo uma perda de direitos em relação às pessoas que devem receber o BPC. E, por outro lado, você tem pessoas ligadas ao campo democrático popular, ligado a essa esfera do lulopetismo, dizendo que o que está havendo, na verdade, é um combate às fraudes, que tem uma indústria das fraudes, ou seja, um monte de gente pobre, miserável, que está resolvendo enganar, ludibriar o Estado brasileiro para receber um salário mínimo. Esses são os discursos que estão colocados e que cada um está tentando defender. O meu ponto é, afinal de contas, quais elementos nos indicam e que nos aproximam mais de uma questão de realidade, ou seja, de uma verificação da realidade, para essas duas hipóteses? O que faz mais sentido diante dos argumentos e fatos que nós temos hoje? Que há uma indústria das fraudes ou que há uma perda de direitos. Vamos lá com alguns elementos para esse debate que a gente está querendo fazer aqui. Bem, a gente vai ler rapidamente essa matéria que fala sobre uma declaração do ministro Fernando Haddad, falando justamente sobre essa indústria de concessão do BPC para justificar a medida. Veja, a matéria é do dia 28/11, portanto, um dia após o anúncio das medidas do pacote fiscal de Fernando Haddad, tá certo? Então, Haddad diz que a indústria de concessão do BPC veja medidas contra as fraudes, né? Então, vamos ver quais são essas medidas. Além das medidas que cortam na carga de redução estrutural das despesas, do ponto de partida, medidas assim, o pacote de contenção do crescimento de gastos apresentado pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva conta com um novo pente fino no benefício de prestação continuada do BPC. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira que há uma indústria de concessão do BPC, inclusive com atestados médicos sem perícia. A razão pela qual o BPC extrapolou o orçamento esse ano em praticamente 7 bilhões, precisamos conformar ao programa do teto constitucional. Não há mudança de conceito. Precisamos conter aqueles que são protegidos ao texto constitucional. O ministro disse que não se trata de cortar direitos. O presidente tem insistido nisso, que não voltou à presidência para cortar direito. Não é disso que se trata. BPC por deficiência a quem tem direito. Como mostrou o Globo, o governo vai propor ao Congresso Nacional um projeto de lei com novas regras de acesso e manutenção para os beneficiários. A ideia é que o BPC adote critérios de adesão e permanência semelhantes ao Bolsa Família, incluindo, por exemplo, o cruzamento de dados, o que atualmente não ocorre. Segundo o projeto do governo, será exigida prova de vida anual, como no INSS para aposentados, além de reconhecimento facial e biometria para concessão e manutenção de pagamentos. O objetivo é garantir que apenas pessoas que realmente se enquadram no benefício permaneçam no programa. No próximo ano, o programa custará cerca de 118 bilhões. No Bolsa Família, que também teve mudanças e também teve cortes, mas aqui a gente vai ficar somente no BPC, mas só para atentar, o alvo são beneficiários que declaram que moram sozinhos, os chamados unipessoais. Como mostrou o Globo, esse grupo está acima do limite esperado pelo Ministério de Desenvolvimento Social, em 2/3 das cidades do país. O governo suspeita que 500 mil pessoas entre 18 e 49 anos recebam benefício de forma irregular. A previsão de economia anualizada é de 4 bilhões. Essas duas medidas se somam ao plano já anunciado de revisão de cadastro, que prevê economizar 25,9 bilhões em 2025. Por outro lado, quem também deu declaração sobre esse processo foi o presidente Lula. E vamos ver o que o presidente Lula falou sobre esse processo do BPC. Deixa eu só acelerar aqui. Tudo, sem distinção, que a gente tenta fazer para as pessoas mais humildes é sempre muito difícil. Sempre muito difícil. Nós estamos num processo político de fazer uma certa contenção de despesa para a gente poder cuidar do orçamento. Se não chega no fim do ano, o orçamento não cabe às despesas que nós fizemos, e aí a gente é obrigado a comunicar às ministras, olha, não tem dinheiro, a comunicar o ministro não tem dinheiro. Aí é uma guerra
silenciosa contra o presidente. Libera dinheiro e não tem. E a gente não pode gastar mais do que a gente tem no orçamento, porque nós aprovamos um arcabouço fiscal. E nós estamos aprovando uma série de medidas de contenção, de moralização, em todas as áreas. Ninguém tem o direito de receber direito que não tem direito. Ninguém. Ou seja, ninguém pode ser malandro a ponto de receber um benefício que não tem direito. Então, nós estamos tentando fazer um processo de investigação. Quem é que está recebendo corretamente, quem é que não está recebendo corretamente, para a gente poder moralizar o país e o dinheiro dá para a gente cuidar de todas as pessoas. E aí o ponto é, será que se trata somente de moralização, ajeitar a casa, de combate às fraudes, ou há, de fato, corte de direitos? Porque uma coisa é o combate às fraudes. Todo direito, todo benefício, toda questão que envolva a burocracia do Estado e benefícios, vai haver tentativas de se burlar os aparatos do Estado para conseguir algum benefício. Seja do mais rico ao mais pobre, porque se o pobre é malandro para fazer isso, né? O rico, dono da Americanas, acontece nada. Então, a questão das fraudes sempre existe. Se trata de um mecanismo de combater fraudes para garantir que quem tem direito receba esse direito e esse valor economizado vai ser revertido para novos beneficiários, ou se trata de uma dificultação, ou seja, de medidas que visam dificultar o acesso das pessoas ao BPC para deliberadamente cortar beneficiários e produzir uma economia apenas para agradar uma política de austeridade disfarçada sob as palavras de moralização da política, de ajustar a casa e assim por diante. Bem, no vídeo de Jones com o André Roncaglia, né, onde Jones debate com o André Roncaglia, que ele vai justamente ir na linha que defende que está havendo uma explosão de casos de BPC e etc, etc. Além de Jones mostrar, e eu sugiro que vocês vejam o vídeo inteiro, além de Jones mostrar que essa explosão de beneficiários do BPC, ela está dentro do normal e dentro do esperado, porque passamos 4 anos do governo Bolsonaro com o BPC congelado o número de integrantes. E se o Brasil é uma população de pessoas que envelhecem, e envelhecem num contexto de precarização, sem acesso ao trabalho de carteira assinada, portanto, o BPC é o acesso imediato dessas pessoas a benefícios para ter uma aposentadoria, percebe? Então, normal que haja uma explosão de novos beneficiários depois de 4 anos congelado o número de beneficiários. Mas vamos atentar para o texto que foi colocado para saber se o texto do pacote fiscal ele indica que é um combate às fraudes ou uma retirada de direitos que usa do argumento do combate às fraudes para retirar direitos. Vamos lá, aqui, vedação da dedução de renda não prevista em lei, tá? Aqui começa a barbaridade. Passam a contar para acesso. Renda de cônjuge e companheiro não coabitante. O que é não coabitante, gente? Que não mora na mesma casa. Aí aqui também fica uma questão. É renda de cônjuge ou companheiro não coabitante? É só quem tá casado no papel? Como é que vai ser feito isso? Porque assim, dá para imaginar 1001 cenários problemáticos disso. Vamos imaginar, por exemplo, uma mulher é vítima de violência doméstica. Aí ela consegue fugir do lar abusivo, lá da violência patriarcal. Aí se ela tá casada no papel, aí vamos imaginar que o filho ou filha dela tem deficiência e ela vai solicitar o BPC. Ela não vai conseguir o BPC não, porque ela tá casada no papel com o cara, sabe? Tipo, como é que fica isso? Como é que vai ficar? Renda de cônjuge e companheiro. E assim, e companheiro? Companheiro significa o quê? Quer dizer que se você tiver um namorado no momento que você está namorando, como é que vão ser os processos de filtrar isso? Então já tem um problema. Porque você considera, veja, renda de cônjuge e companheiro não coabitante. Então não mora na mesma casa, mas vai contar, já tem um problema. Mas aí, continua. Ou seja, você já tem aqui, nos exemplos que o Jones dá, você já tem um elemento, que é, passam a contar para acesso renda de cônjuge e companheiros não coabitantes. E renda de irmão, filho e enteado, não apenas solteiros coabitantes. Ou seja, o que não passava a contar, ou seja, a renda dessas pessoas, agora passam a contar. E o que a gente sabe é que, muitas vezes, essas famílias que cuidam de pessoas com deficiência, pessoas idosas, muitas vezes o dinheiro que essa pessoa idosa recebe é todo voltado para essas pessoas terem acesso a um tratamento de saúde e medicamentos e um bem-estar e feira e uma comida específica. Por conta de questões de saúde, por conta de questões de cuidados específicos, etc. Essas pessoas, por exemplo, que recebiam, por que a renda de cônjuge, companheiros, não coabitante, e a renda de irmão, filho e enteado, não apenas solteiros, coabitantes,
não contavam, vão passar a não receber. Ou seja, você está tirando o direito de pessoas que tinham esse direito anteriormente. Percebe? Então, aqui já cai, num dos pontos, no terceiro ponto, já caiu um dos argumentos de que não há retirada de direitos, como a Haddad falou. O presidente Lula disse que não quer retirada de direitos. Bem, o presidente Lula não leu o projeto que o próprio ministro fez, né? Porque está, sim, retirando direitos, por exemplo, dessa parcela da população. Continua. Aí vamos imaginar a situação, né? Renda de irmãos, filhos e enteados, não apenas solteiros, coabitantes, moram na mesma casa. Então vamos imaginar, você tem um filho que tem deficiência. Aí você vai solicitar o BPC. Mas aí você não vai ganhar o BPC porque, por exemplo, seus 2 irmãos estão morando com você porque estão apertados, estão sem condição de pagar aluguel, a vida está difícil e tal. Aí juntou a situação de miséria ali da família, está todo mundo morando na casa, e aí não vai ganhar o BPC não, porque vai juntar, vai dar uma rendazinha. E isso que Jones falou, assim, qualquer pessoa que frequenta, que morou, que viveu, que vive numa periferia, sabe que isso é muito comum. E é dessas pessoas, muito comuns nas periferias, que vão perder o direito ao BPC. Superior ao BPC, como é que vai contar isso, percebe? Então, assim, tem uma série de coisas aqui que esse terceiro critério, ele tá piorando o acesso ao BPC, sem combater nenhuma fraude. Aqui não tem nada a ver com fraude, com não sei o quê, com gente que não precisa. É uma mudança de critério para tornar mais difícil o acesso ao BPC. Perceba que aqui, esse terceiro item não tem nada a ver com fraude, com mau uso, tem nada a ver. Está se moldando o critério para deixar mais difícil de pegar o BPC, percebe? De ganhar o BPC. É isso que está se fazendo. Mais difícil. Já vou mostrar para vocês qual é o critério de renda. Vamos lá. Biometria será obrigatória para novos benefícios e atualização do cadastro. E aqui, veja, presta atenção aqui. Em uma mesma família, a renda de um benefício volta a contar para ter acesso a outro. Em uma mesma. Atenção nesse ponto. Esse ponto é muito importante que o Jones vai atentar. Fundamental que vocês prestem bem atenção, porque vai ser o último ponto que a gente vai colocar do vídeo de Jones aqui no nosso vídeo. Uma família, a renda de um benefício volta a contar para ter acesso a outro. Gente, o português é uma língua belíssima, né? O volta a contar significa que em algum momento houve uma mudança que se, por exemplo, uma família. E sim, o português é uma língua belíssima, realmente. Eu sou um entusiasta do português. A família recebia o Bolsa Família, essa renda do Bolsa Família não contava na hora da família receber ou não o BPC, percebe? Ou então, se uma família, vamos imaginar que uma família tem uma pessoa com deficiência e uma pessoa idosa. Aí uma pessoa com deficiência já recebia o BPC. Aí a outra vai solicitar também. Essa renda não contava. Sabe quando foi que isso aconteceu? Aqui eu vou mostrar para vocês, que isso é muito importante. Aqui, ó. Além disso, a partir de 2020 era o quê, gente? Governo Bolsonaro, né? 2020 era governo Bolsonaro. Uma nova regra permitiu. É que a esquerda tinha maioria no Congresso, no governo Bolsonaro. O pagamento de 2 benefícios de um salário mínimo por família, em vez de somente um. Antes, apenas uma família com 2 idosos poderiam receber 2 BPCs. Depois, outros arranjos foram permitidos. Uma família com idoso e uma pessoa com deficiência, uma família com uma aposentadoria de um salário mínimo e um BPC de qualquer tipo. O Bolsa Família não entra na conta. Assim, é possível receber 2,5 e 3 salários mínimos, a depender da configuração familiar. Então, veja, durante o governo. Isso é muito importante. Depois a gente vai fazer uma análise política disso, falando sobre essa questão do governo Bolsonaro, e a gente vai se atentar só para encerrar o raciocínio dele, né? Não interrompê-lo no meio. Mas isso é muito importante, ou seja, pessoas que recebiam, que na mesma família tinham pessoas que tinham direito a receber o Bolsa Família ou o BPC, por exemplo, o exemplo que o Jones deu, uma pessoa que tem na família um idoso e uma pessoa com deficiência, isso ocorre. Essa família vai ter que escolher quem vai receber o direito, o idoso ou a pessoa com benefício de prestação continuada. E como o Jones vai falar no vídeo, eu não sei se ele vai falar nesse momento ou em outro, mas ele vai falar no vídeo, vocês podem ir lá ver. O título do vídeo é, para vocês verem, As Mentiras de André Roncaglia sobre o BPC e o pacote de Haddad. Ele vai dizer exatamente isso. O que as pessoas vão escolher? Elas vão escolher por pragmatismo político. Vai escolher, talvez, a pessoa com deficiência, porque é mais jovem, do que a pessoa idosa, porque vai ter mais tempo de vida, mais tempo gerando receita, né? Gerando renda para aquela família que cuida daquela pessoa. Então, isso gera uma perda de direito, ou seja, numa família em que as 2 pessoas teriam o direito de receber o BPC, só uma vai ter o direito de receber, ou uma pessoa recebeu o BPC e outra pessoa recebeu o Bolsa Família, só uma vai ter o direito de receber. E, claro, esse limite podia chegar até entre 2 salários mínimos e meio e 3 salários mínimos. E aí você vai me dizer que uma família
com um idoso, uma pessoa deficiente, que recebe 2 salários mínimos e meio a 3 salários mínimos, esse dinheiro é suficiente para essa família viver bem? Não, é suficiente para essa família sobreviver. É o suficiente para essa família sobreviver. E veja, isso tem exemplos e exemplos. Como eu falei, se você convive na periferia, se você mora na periferia, morou na periferia, você sabe que esse tipo de situação ela é mais comum do que a gente imagina. E o pior, as pessoas que têm acesso ao BPC são pessoas, muitas vezes, que não têm conexão com a internet, não têm conexão com o celular, não têm fácil locomoção, estão de fora do circuito de comunicação que permite elas serem chamadas para fazer qualquer tipo de recadastramento, atualização cadastral, se atualizar no CAD único, etc, etc. Onde o único meio de acesso que essas pessoas têm ao benefício é mediado por um assistente social. No Ibura, a assistente social batia lá em casa para ela fazer uma série de checagens e de averiguações e de informações que tinha que passar para a gente. Então, muitas vezes, a ferramenta de acesso ao direito não é o celular, como está noticiado através do portal não sei o quê, ou do extrato bancário. Muitas vezes essas pessoas têm baixíssimo índice de alfabetismo. Então, assim, pelo amor de Deus, o que está havendo é o uso de mecanismos burocráticos e de alterações normativas dentro do BPC para dificultar o acesso de pessoas e cortar o benefício de pessoas que antes tinham direito. Não é combate à fraude. Combate à fraude demandaria uma busca ativa pelas fraudes. Ou seja, por quê? Porque o governo tem o cadastro de todas as pessoas do BPC. Pelo perfil de cada cadastro, é possível saber uma estimativa das fraudes que tem. E, a partir disso, fazer uma busca ativa dessas fraudes para que essas fraudes sejam combatidas e os benefícios dessas pessoas que estavam recebendo de maneira indevida seja convertido para novos beneficiários que deveriam receber o BPC e não recebem. Perfeito? Mas o que está havendo em nenhum momento é isso. E aí, meu amigo, você pode fazer o jogo linguístico que for, né? Porque Haddad e Lula fez todo um jogo retórico para não falar que é corte de direitos e corte de gasto, quando na verdade é corte de direito e corte de gasto. É moralização, cuidar da casa, enfim, corte de gasto. O André Roncaglia também vai fazer todo um jogo, não sei o quê, falar de autismo, de não sei o quê, de advogado que entrou em esquema de dar benefício para as pessoas. Imagina, o judiciário brasileiro entrou num grande esquema para favorecer idosos e deficientes pobres. Bolsonaro, no auge da pandemia, a gente, classe trabalhadora, conseguiu uma conquista, que é mudar a configuração da possibilidade de receber políticas sociais. Então, por exemplo... A gente está perdendo direito que foi conquistado na era Bolsonaro. Gente, é justo ou não é? Tem uma família miserável, né? Aí tem uma pessoa idosa que recebe BPC. É justo que, se essa família miserável tem uma pessoa com deficiência, ela tenha direito a 2 BPCs? Uma para pessoa idosa, outra para pessoa com deficiência? Eu acho justo. É justo que o Bolsa Família não conte, né, na hora desse cálculo? Eu acho justo. Ah, mas Jones, mas quer dizer que a pessoa pode receber de política social até 2 salários mínimos e meio? Pode, meu parceiro. Mas você já conviveu com uma pessoa com deficiência? Você já conviveu com pessoas idosas? Você sabe o custo que isso tem, sabe o trabalho que isso tem, você sabe que a depender de que tipo de deficiência a gente esteja falando, não dá para trabalhar. Não dá para trabalhar, sabe? Bicho, eu convivi, não cotidianamente, né? Mas superficialmente com um lar que tinha uma pessoa com deficiência que recebia BPC e recebia BPC por conta de problemas psicológicos graves. E que, quando foi chegando na fase de idosa, se tornou uma pessoa muito mais difícil de se cuidar, em que tinha que ter uma pessoa cuidando dela 24 horas. E aí acontece algo que é muito comum nas periferias. Paga uma moça, um rapaz, enfim, qualquer da rua que está desempregado e que pega essa uia para ganhar um X para poder ficar com aquela pessoa o dia inteiro, quando é uma família um pouquinho mais organizada, saca? Só para poder ficar com aquela pessoa o dia todo. Fora isso, a pessoa não dorme à noite, enfim, acorda e tinha melado tudo assim na parede da coisa. Enfim, isso acontece. E essa pessoa gastava mais do que o que ela recebia em medicamento, em locomoção, em ida a médico, em etc. E aí, óbvio, né? Você vai poder dizer, mas tem algumas medidas como a biometria, etc., recadastramento, que é feita para combater as fraudes. Se ela não tivesse acompanhado com esse outro conjunto, e aqui eu só coloquei 2, para a gente não se prolongar, de medidas que visam cortar direitos. E veja, por exemplo, como o órgão mais credenciado para falar sobre políticas públicas no Brasil, que é o Cefes,
fala sobre isso antes de anunciar o pacote fiscal. Antes de anunciar, o Cefez já estava informando sobre isso. Vamos ver o que o Cefez fala. O Cefez vai falar, por exemplo, atualização cadastral e averiguação, que é justamente os pontos sobre o recadastramento, biometria, etc. A atualização cadastral não pode ser uma forma de punição a pessoas beneficiárias que, por algum motivo, não acessam os serviços. Por isso, seria uma dupla punição, inclusive. Da mesma forma, é preciso muito cuidado para que tais ações não tenham caráter fiscalizatório e que, sobretudo, não recaia sobre assistentes sociais a tarefa de averiguação da informação constante dos dados de cadastro. É necessário que o governo federal promova campanhas de orientação e de incentivo à atualização cadastral com recursos e investimentos para tal ação, ou seja, é preciso ir atrás, né? De modo que isso signifique ampliação de direitos para a população e não morosidade, filas e cortes de benefícios, complementa Karen Albini do Cefez. Bem, e aqui a gente pode dizer um elemento fundamental para a gente não se alongar demais nesse vídeo e trazer só alguns pontos que é um vídeo mais amplo, no sentido óbvio, assim. Veja, se você lê como o Jones fez, ponto por ponto, veja o vídeo de Jones, se você pega o documento, baixa, está acesso, é público. Se você lê ponto por ponto, o que você vai averiguar é que as medidas de atualização cadastral, elas estão submetidas a novos critérios que produzem a redução de direitos em termos de acesso ao BPC, ou seja, através dessas novas normativas do BPC, as atualizações cadastrais elas estão submetidas sobre uma lógica de redução de alcance do BPC no número de pessoas, visando diminuir o número de beneficiários e não ampliá-los, e não combater a injustiça. Se o critério fosse combater a injustiça sobre a desculpa que Lula falou, né, de tirar os malandros para que quem tem direito receba o direito, você não haveria essas mudanças normativas que visam a restrição, inclusive restrições de direitos conquistados na época do governo Bolsonaro, hoje. Então você usa o discurso de que há uma indústria da fraude do BPC para cortar direitos, mudar normativamente o acesso ao BPC e ao Bolsa Família, para que menos pessoas tenham acesso a esses benefícios que foram conquistas históricas e importantes da classe trabalhadora, mesmo nos momentos mais difíceis da história desse país, como no governo Bolsonaro. E aí, para ver como esse tipo de discurso não é novo e é um discurso safado, para a gente concluir o nosso vídeo, vamos lembrar o que o nosso camarada Fernando Henrique Cardoso falou lá nos anos 90, perdão. Aqui, ó, de 98, ó, 12 de maio de 98, Folha de São Paulo. FHC diz que aposentado antes dos 50 anos é vagabundo. O presidente Fernando Henrique Cardoso chamou ontem de vagabundos que se aposentam no Brasil com menos de 50 anos. Fiz reforma da Previdência para que aqueles que se locupletam da Previdência não se locompletem mais. Não se aposentem com menos de 50 anos. Não sejam vagabundos em um país de pobres e miseráveis. Ou seja, Fernando Henrique Cardoso estava justificando, esqueci de mudar o template, mas enfim, estava justificando a reforma da Previdência, chamando aposentado de vagabundo. E, infelizmente, a história se repete a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Dessa forma, a gente vê que o discurso neoliberal que vem no Brasil caminhando com passos largos e agora, inclusive, com uma esquerda neoliberal, ele não começou hoje. A mesma desculpa de ajeitar as contas públicas, arrumar a casa, moralizar os gastos e chamar quem tem acesso a direitos mínimos, pessoas pobres que têm acesso a direitos mínimos de vagabunda, de malandro, não é de hoje. Não é de hoje. Me parece que tragicamente se repete com a fala de Lula. Por mais que Lula tenha você pode considerar ele um traidor da classe, eu detesto esse termo traição, mas você pode considerar isso, você pode considerar que ele se degenerou politicamente, que ele se entregou completamente à conciliação, à direita, ao neoliberalismo, que é social-liberal, social-democrata, chame do que quiser. Mas a mim, pelo menos, não imaginava que Lula chegaria na baixeza de chamar pessoas que recebem o benefício de prestação continuada de malandro, repetindo o mesmo gesto de Fernando Henrique Cardoso. Isso é lamentável. O que a gente vê, na verdade, é que o governo tem usado, tal como
Bem, meu professor que foi orientador do mestrado, ele que foi professor na graduação, enfim, Felipe Campelo, ele sempre me lembrou, desde que eu comecei a me interessar por filosofia política, que na filosofia política é muito importante a gente atentar para a gramática, né? Para aquilo que estrutura a percepção das pessoas sobre o mundo. Né? Ou seja, tem violências que as pessoas percebem como violência e outras violências que as pessoas não percebem como violências. E isso não é só porque a violência é cometida por X ou por Y, isso é porque há um campo que permite a experiência das pessoas, que determina como as pessoas vão experienciar tal fenômeno. Né? Esse campo é um campo, a gente chama de uma gramática. Né? Não é à toa que Carl Schmitt, né, que foi um jurista do nazismo e que estava muito preocupado com a questão da dominação do poder, né, do controle, dizia que o César é o senhor da gramática. Né? Felipe Campelo vai abrir o livro dele com esse texto, com essa frase. Né? O César é o senhor da gramática. E o que a gente viu é que o governo Lula, especialmente Haddad, na sua fala, no seu pronunciamento, atuou como um César, tentando manipular a gramática e produzir uma linguagem que transforme cortes de direitos, ataques a pessoas miseráveis em um ajuste que visa promover justiça social e inclusão, que visa promover os que perdem direitos em malandros, como Lula fez. E o André Roncaglia foi só um agente transmissor dessa gramática cínica e neoliberal. Cínica, porque ele sabe exatamente do que se trata. Tanto que ele passou o governo Bolsonaro combatendo esse tipo de coisa. Basta entrar no site do PT que tem lá, chamando o pente fino no BPC de ataque aos direitos sociais. Agora não é mais. E na live a gente mostrou essa matéria do PT e leu ela, enfim. Então, dito isso, a gente tem muita luta a fazer. A gente tem muita luta a fazer. Muita luta a fazer. A gente tá muito atrás, a gente tá muito mal. Mas a gente precisa ter consciência que tem muita luta para fazer, que tem muita coisa para reverter. A gente não pode deixar, eu não acredito que a gente vai deixar se retire o direito de pessoas idosas, inválidas, pessoas com deficiência, que não têm condições de se sustentar, porque são pessoas que, além de idosos, além de pessoas com deficiência, são pessoas que estão na beira da miséria, que dependem da família, dependem dos outros, não tenham uma renda mínima, que é o salário mínimo, para poder sobreviver com alguma dignidade. Se a gente abrir mão disso, esquece. Aí acabou. Aí não é que a esquerda morreu, aí ela acabou. Porque morreu, ela tem chance de ressuscitar. Mas aí acabou. Acabou mesmo. Eu não consigo admitir um negócio desse. Eu não consigo acreditar que a gente vai deixar isso suave, de boa. Não. A gente devia estar com fome, assim, com ódio, indo para cima. Não importa o que acontecer. É isso. Não se deixem tomar pela ideologia cínica do neoliberalismo que o petismo faz propagar. Porque se o César é o senhor da gramática, nós somos os arquitetos do novo mundo. Simbora, pessoal.